Olá, meus queridos! Hoje vou contar a história do Sebastião, o padeiro de Deus. A história de um homem de muita fé que começa mais ou menos assim: um lugar onde existia um forno de tijolos que lembrava a infância, manhã cheia de esperança, e cada dia, muito antes do amanhecer, Sebastião acendia seu forno com galhos secos e lenha que ele mesmo recolhia do campo. Enquanto o céu ainda estava escuro e suas mãos, já curvadas pelos anos, começaram a preparar a massa com uma delicadeza quase que sagrada. Não tinha máquina, nem batedeira, nem ajudante, apenas suas mãos e uma fé que nunca se apagava. Vou fazer 6 pães. Um para a velhinha da esquina, outro para a menina doente, outro para aquele garoto que sempre tem frio, murmurava enquanto seu avental se enchia de farinha. Seus pães eram pequenos, rústicos, com forma de ninho ou coração. Não eram perfeitos, mas subiam ao céu, porque o seu Sebastião não cozinhava com receitas, mas com lembranças. Cada pão, ela tinha uma história, uma intenção, uma oração. Apesar de ter mais de 70 anos e viver sozinho, nunca deixava de assar os pães. Não tinha esposa nem filhos, sua única companhia era um retrato desbotado que pendia na parede. Sua mulher falecida há décadas e um menino que mal conseguiu dizer papai antes de partir com a febre nos ossos. Desde então, Sebastião não voltou a celebrar nada, mas sim compartilhar tudo, dizia ele. Eu amasso porque Deus me deixou as mãos. E se o pão acalma a fome de apenas um, para mim já vale a pena. Mas aquele ano, o inverno chegou mais cruel do que nunca. As chuvas não paravam, a lama engoliu os caminhos. E a farinha, aquela bendita farinha, que ele sempre conseguia com favores e trocas, já não tinha mais como antes. Em uma manhã, Sebastião encontrou apenas um punhado de farinha. Ele ficou em silêncio e com o coração partido. Mas sem pensar 2 vezes, lavou as mãos e começou a amassar. Naquele dia só fez 2 pães. Um para um menino que chorava com fome e o outro deixou na porta de uma senhora cega que vivia 3 casas mais adiante, e ele não comeu. Amanhã será outro dia, Senhor, sussurrou diante de seu forninho já apagado. Mas se me deres um pouco mais de força, eu continuarei amassando, mesmo que não tenha nada. E naquela noite, na solidão mais profunda, o seu Sebastião sentou-se em seu banquinho de madeira, coberto com um cobertor rasgado, e abraçou a farinha como quem abraça um tesouro. O vento batia na porta, a vela mal iluminava a sala, mas ele não se queixava, não chorava, apenas olhava para o céu como quem espera uma resposta. Não me deixe sozinho agora, meu Deus, não por mim, mas por eles. E assim, no meio do frio, da fome e da escassez, o forno do padeiro de Deus começou a esfriar, mas seu coração continuava ardendo como nunca. A manhã seguinte trouxe um céu cinzento e um ar gelado, que entravam pelas frestas do telhado. O seu Sebastião despertou com os ossos doloridos, mas com a alma ainda firme. A primeira coisa que fez foi olhar o saco de farinha. Estava vazio, não tinha nem um pouquinho. Ainda assim, caminhou até seu forninho de barro e tocou levemente como carinho, e acendeu a lenha mais seca que encontrou. Não tinha nada para assar, mas não podia deixar o forno se apagar por completo. Era como se a chama do forno fosse também a chama de sua fé. Sentou-se com as mãos no colo e em silêncio, como se o céu ouvisse seus pensamentos. Alguém bateu em sua porta. Quem será a estas horas? Murmurou,
caminhando com dificuldade até a porta de entrada. Ao abrir a porta, encontrou uma menina descalça e com os pés enlameados e os olhos enormes, chorosos e doces. Ela levava uma bolsa nas mãos coberta com um pano. Minha mãe disse que o senhor já não tem farinha, sussurrou a menina. Esta é a última farinha que temos, mas ela diz que, se alguém pode transformar em pão que cure a alma, é o Senhor. Seu Sebastião, o velho padeiro, ficou sem palavras, pegou a bolsa com uma mistura de gratidão e vergonha e ajoelhou-se lentamente diante da menina. Diga para sua mãe que isto vale mais que todo o ouro do mundo, ele disse com lágrimas nos olhos, e diga para ela que seu pão voltará quentinho e com muito amor. Naquela tarde, com as mãos trêmulas, Sebastião voltou a amassar. Era muito pouca farinha, mas como se um milagre acontecesse, a massa cresceu mais do que o normal. Fez 5 pãezinhos pequenos, fez a forma no formato de coração e marcou com uma cruz no centro, como fazia quando ainda vivia com seu filho. Antes de o forno terminar de assar, já se ouviam passos do lado de fora, depois 2, e de repente, uma fila de crianças. Todos tinham ouvido que o forno do padeiro de Deus tinha voltado a acender. Sebastião saiu com uma cesta de pães nas mãos, com um avental manchado e um sorriso, que não mostrava há bastante tempo. Entregou cada pão com cuidado, como se fosse sagrado. Este tem amor, este tem fé, este leva esperança, dizia enquanto os distribuía. E como antes ele não comeu, ao anoitecer, sentou-se em seu banco e, pela primeira vez em muito tempo, acendeu uma vela nova, rezou de olhos fechados e, antes de dormir, deixou escrita uma nota com letra tremida: se eu morrer assando pão, que seja pão de amor, e se eu voltar a ver meu filho no céu, contarei a ele que continuei a dar. Mesmo quando não tinha nada, a chama do forno ardia baixa, mas constante, e no ar, o cheiro do pão recém-saído misturava-se com o cheiro de um milagre silencioso. O dia amanheceu com um brilho suave, quase dourado. O frio continuava presente, mas algo no ar tinha mudado. A fumaça que saía do forninho do seu Sebastião, perfumando as ruas, com o cheiro quente do pão recém-saído, naquele dia o padeiro só tinha cinzas e um pouco de farinha que a menina tinha trazido até ele. Mas ele continuava preparando a massa, como se tivesse um saco inteiro de farinha. Dizia que quando se amassa com fé, tudo rende mais. Enquanto minhas mãos se moverem, Deus me dará as forças que preciso, sussurrava enquanto moldava os pãezinhos com devoção. Ao meio-dia, um grupo de crianças que esperavam fora de sua casa. Não traziam dinheiro, nem cestas, nem promessas, só fome, frio e esperança. O seu Sebastião saiu com sua cesta humilde e entregou todos os pãezinhos em forma de estrela. Este tem a força da sua mãe, disse a um menino que vinha em silêncio. E este outro, a ternura da tua irmãzinha. Quando terminou de distribuir, só lhe restou um pão mais pequeno, mal assado, que tinha guardado sem saber por quê. E justamente quando entrava novamente em sua casa, um jovem desconhecido se aproximava. Vestia roupa simples, mas seu rosto tinha uma luz especial. Estava com os pés descalços, cobertos de pó, e nos olhos a par de quem percorreu muitos caminhos. Tem pão para um viajante? Perguntou com voz serena. O seu Sebastião sentiu, sem dizer nada, e lhe entregou o seu último pãozinho. É pouco, mas tá feito com tudo o que eu sou, disse ele para aquele menino. O jovem recebeu com um sorriso, que fez tremer a alma do padeiro, sentou em uma pedra que ali estava.
Partiu o pão com as mãos e começou a comer devagar, como quem saboreia uma iguaria sagrada. Este pão é maravilhoso, disse ele, e porque sua massa foi feita com lágrimas, respondeu Sebastião olhando para o chão. O jovem levantou e pôs uma mão sobre o ombro de Sebastião e disse: Às vezes os fornos mais pequenos fazem os pães que mais alimentam o mundo. E antes que Sebastião pudesse responder, o jovem já se afastava pelo caminho. Só então percebeu de algo estranho. O jovem caminhava descalço, mas seus pés não deixavam pegadas na lama. E naquela noite, o seu Sebastião acendeu sua vela e ajoelhou-se diante do forninho ainda quente. Senhor, foste tu outra vez? E chorou, mas já não de tristeza, mas sim de algo mais profundo. Chorou como choram os que por um momento sentiram o céu na terra, enquanto lá fora a chuva começava a cair. Lá dentro, na úmida casa do padeiro de Deus, o fogo continuava aceso, e seu coração também. Passaram-se os dias, e a pequena casa do seu Sebastião voltou a encher de passos de crianças, de risos tímidos e do cheiro inconfundível do pão compartilhado. As pessoas daquele povoado começaram a deixar as coisas, um pouco de farinha num saquinho, uns galhos secos, um pouco de sal e até uma jarra com leite morno, mas embora o forno continuasse aceso, o corpo de Sebastião começava a esfriar por dentro. Cada vez mais era difícil levantar ao amanhecer. Suas pernas fraquejavam, suas mãos adormeciam, e seus suspiros eram mais longos que suas palavras. Ainda assim, não se queixava. Enquanto puder mover uma única mão, não deixarei de preparar e fazer o que mais amo. Farei mais um pãozinho. Uma manhã, enquanto tentava amassar, caiu de joelhos no chão sobre a terra batida. A dor em seu peito dobrou por completo. Estava difícil respirar, mas a primeira coisa que olhou não foi seu corpo, nem sua debilidade, e sim para a massa que tinha ficado sem acabar. Não posso ir ainda, sussurrou. Este pão é para a menina da tosse. E com esforço arrastou-se até a mesa. E com uma só mão tentou continuar amassando. Mas seus dedos não respondiam. A massa mal pegava, a farinha caía no chão. O forno já aceso esperava em silêncio. Nesse instante a porta abriu. Era Joaquim, um jovem do povoado, que em outro momento tinha levado lenha ao vê-lo caído. Correu e ajudou a levantar. Joaquim então disse: Seu Sebastião, você não pode continuar assim. Precisa descansar. E Sebastião respondeu: O pão não pode esperar, filho. Há crianças com fome. E este forno ainda tem vida. Joaquim chorou ao ouvi-lo. Nunca tinha conhecido um homem que pudesse ter tanto amor em algo tão simples como um pão. Naquela noite, Sebastião não jantou, mal podia engolir, mas pediu uma vela e, com voz fraca, ditou umas palavras, para que Joaquim escrevesse por ele em um papel: No dia em que minhas mãos não possam mais, que o forno fique aberto e que outro coração continue amassando. Mesmo que não saiba assar, depois fechou os olhos. Enquanto o cheiro do pão enchia a casa como um abraço, e o pão, que naquela tarde não chegou a ser assado, ficou ali sobre a mesa como um testamento de amor incompleto, à espera que alguém mais pudesse terminar. Os dias se tornaram mais frios, o céu amanheceu coberto por nuvens cinzentas, e o vento soprava pelas frestas da casinha simples, e seu Sebastião permanecia em sua cama, agasalhado com cobertor fino, com o rosto pálido e as mãos entrelaçadas sobre o peito e ao seu lado. Joaquim falava para ele com ternura, enquanto vigiava para que a lenha
não se apagasse por completo no forno. Desde aquele dia em que encontrou o padeiro caído no chão, não o deixou sozinho nem uma noite a mais. Então ele disse: "O Senhor me ensinou que um pão pode ser um milagre, seu Sebastião. Agora, me deixe cuidar um pouco do Senhor, ainda que seja só um pouquinho." Seu Sebastião mal respondeu, mas às vezes, quando Joaquim partia um pedaço de pão diante dele, aquele velho senhor abria os olhos e sorria, como se esse gesto tivesse toda a beleza do mundo. Uma tarde, enquanto o vento soprava como uma criança a chorar, o seu Sebastião sussurrou algo com dificuldade. "No forno há uma massa. Deixe no forno, não a deixe fora. Pode servir para mais um." Joaquim aproximou-se do forno e em uma tábua estava o que restava de uma massa abandonada. Não era muita, estava seca pelas bordas. Mas Joaquim pegou com todo cuidado, acrescentou um pouco de água e farinha que tinha sobrado e começou a amassar. Não sabia amassar, não tinha técnica, mas recordou como Sebastião fazia devagar, de olhos fechados, como quem reza com as mãos, e assim fez. Quando o pão ficou pronto, não era perfeito, ficou um pouco torto, um pouco queimado de um lado, mas cheirava a lar. Joaquim levou até a cama e disse: "Mestre, sua última massa já está assada. Não ficou tão bonito como o senhor faz, mas aqui está." O seu Sebastião olhou para ele, e uma lágrima deslizou em seu rosto. Não importa como se veja, o importante é que ainda há fogo. Depois pediu algo mais, e Joaquim se inclinou para ouvir. "Me prometa que irá abrir o forno cada manhã, mesmo que não haja pão, só para o caso de alguém precisar." E Joaquim respondeu com satisfação: "Sim, eu prometo." O padeiro suspirou e agarrou-se por um instante à cruz que pendia de seu pescoço e com um fio de voz sussurrou sua última oração: "Senhor, obrigado por me deixar alimentar, mesmo sem ter nada." E assim, enquanto o forno de barro soltava uma última baforada para o céu, o seu Sebastião adormeceu para sempre, com as mãos cheias de farinha invisível e a alma completamente limpa. Lá fora começou a chover devagarinho, como se o céu também chorasse. Mas dentro de casa ainda restava o cheirinho de pão no forno. A notícia da partida do seu Sebastião espalhou pelo povoado como o aroma de pão recém-saído do forno. No início foi só um murmurinho. As pessoas diziam: "O padeiro partiu." O forno de barro ficou sozinho. Mas logo o silêncio se fez mais profundo do que nunca. Naquela manhã não havia pão, não havia Sebastião. Só seu banquinho vazio, seu avental pendurado e uma cesta com os últimos corações de pão, que não chegou a entregar. As pessoas do povoado correram em silêncio, não traziam flores, traziam pão. Cada um trouxe um pedaço daquele que outrora lhes fora dado, seco, mas abençoado, como símbolo de gratidão. O funeral foi simples, mas cheio de amor. Uma senhora se despediu dele rezando. Um menino colocou sobre seu caixão um coração de pão, com seu nome escrito a lápis. Um jovem levou a lenha mais seca, para que seu forno nunca apague. Então, Joaquim falou perante todos com a voz quebrada e os olhos cheios de lágrimas. O seu Sebastião não teve riquezas, nem luxos, nem descanso, mas alimentou a todos. Mesmo quando ele próprio tinha fome, fez do pão uma oração, do forno um altar e da sua alma uma oferenda viva. Ele não nos ensinou a fazer pão, ensinou a dar,
mesmo quando já não tinha nada. No dia seguinte, Joaquim voltou à casa de Sebastião, varreu com cuidado, limpou o forno e, sobre a mesa, encontrou algo que não tinha visto antes. Era um caderno, já gasto pelo tempo, e nele havia receitas e também pensamentos, orações, desenhos de pães com asas e uma última frase escrita com letra trêmula: quem amassa com fé não precisa de abundância. Quem parte o pão com amor nunca está sozinho. E se algum dia seu forno esfriar, acenda com teu coração. Desde aquele dia, Joaquim se tornou o novo padeiro do povoado. No início, seus pães eram duros, desajeitados, sem forma, mas as pessoas recebiam com o mesmo respeito, porque já não importava a forma, importava o espírito, e assim nasceu a oficina do pão do céu, um lugar onde o pão não se vendia, mas se compartilhava, onde ninguém era rejeitado, onde cada pãozinho tinha uma história e uma oração. As crianças continuavam a chegar, as mães continuavam a deixar um punhado de farinha embrulhado em pano, e cada manhã, quando o forno soltava sua primeira baforada de fumaça, o povoado sabia que o seu Sebastião, de algum modo, ainda continuava ali. Um dia, uma menina muito pequena entrou com timidez, tirou uma bolacha do seu bolso e deixou sobre a mesa. Minha avó diz que aqui trabalhava um santo e eu também quero compartilhar com ele. E Joaquim, com a voz trêmula, respondeu: sim, pequena, ele era pobre, mas alimentou mais corações que qualquer rei. Naquela noite, enquanto o forno se apagava lentamente, o vento entrou pela janela suavemente, morno e com cheiro de pão. E se alguém fechava os olhos com muita força, podia ouvir uma voz velha e doce a sussurrar: ainda há pão para assar, ainda há almas para alimentar. Porque quando um coração humilde dá o pouco que tem, o céu o multiplica e transforma eternamente. O seu Sebastião não teve riquezas, nem fama. Viveu sozinho, com um corpo cansado e as mãos fracas por anos. Mas foi um homem completo, porque entendeu que o verdadeiro alimento do mundo não está feito de farinha nem de fogo, mas de bondade, entrega e muita fé. Preparava a massa com o coração, partiu seu pão em silêncio, e cada vez que alguém o recebia, recebia também uma esperança, uma oração sem palavras, uma carícia espiritual. Quantas vezes nos queixamos pelo pouco que temos? Quantas vezes achamos que não podemos ajudar, que não temos suficiente para dar, e, no entanto, o seu Sebastião, com apenas um punhado de farinha, alimentou um povoado inteiro, não só com pão, mas com amor. Ele deixa para nós uma lição eterna que, quando damos desde a alma, o pouco se multiplica, e quando assamos com fé, até o forno mais pobre pode aquecer o coração do mundo. Que seu exemplo nos inspire a compartilhar, a olhar para o próximo, não com indiferença, mas com compaixão, a acender cada um desde seu canto aquele forno invisível que todos levamos dentro, onde se cozinham os atos mais puros e generosos, porque, como ele dizia, nem todos podemos assar pão, mas todos podemos alimentar uma alma. Hoje, o padeiro de Deus descansa, mas seu forno continua aceso em cada ato de bondade, em cada mão que se abre, em cada coração que decide dar sem medir. E se algum dia sentir que não tens nada para oferecer, recorda o seu Sebastião e saberá que uma oração, uma palavra boa ou um pedaço de pão
compartilhado pode ser o milagre que alguém está à espera. Obrigado por chegar até o final desta história. Espero que tenha tocado seu coração como tocou o meu, porque em um mundo que por vezes parece correr sem olhar para trás, precisamos de histórias que nos detenham, que nos abracem e que nos recordem que o amor humilde, silencioso e sincero continua a ser o maior milagre. Que Deus abençoe vocês, meus queridos! Até a nossa próxima história. Inscreva-se em nosso canal e curta nossos vídeos e compartilhem.